Mateus capítulo 16. Vamos ler dois versículos, 25 e 26. Aqui na tela, né? Dá para ler todo mundo aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. - 26. Pois que aproveita o homem. Amém. Amado Deus e Pai, continuamos na tua presença. Queremos agradecer pela oportunidade, o privilégio de poder mais uma vez cultuar e adorar o Senhor nesta casa. Os teus filhos que estão aqui para receber a boa, inerrante, poderosa palavra do Senhor. Que o Senhor venha usar de misericórdia para conosco e falar conosco mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. Jesus traz para nós um paradoxo entre a vida, o melhor, entre ganhar e perder. Entre ganhar e perder, eu acredito que a maioria de nós já teve episódios de perda na vida e tem uma experiência não muito boa com relação a isso. Mas aqui estamos tratando de dois fatores bem diferentes. Jesus está falando de vida e de vida eterna. Repetindo, Jesus está falando de vida e também falando de vida eterna. Então, desde que nós nos entendemos, continua um dilema na vida do ser humano: ganhar, ganhar e ganhar. Ninguém jamais, eu acredito, que trabalha com propósito, com objetivo de perder. Tem alguém? Não, né? Todos corremos atrás de ganhar, de conquistar. Por isso, desde cedo, antigamente era aos 7 anos, eu comecei a fazer o ensino primário aos 7 de idade. Hoje acho que é mais cedo, muito mais cedo. Mas antes de primeiro, eu fiz cartilha de ABC, Mobral, um bocado de coisa. Quando chegou quando chegou aos 7 anos, que eu fiz o primeiro ano para a glória e honra do nome do Senhor, até o terceiro ano de ensino médio, nunca fiquei reprovado. Foram 11 anos de aprovação. Valeu a pena, então, o pré, né, o básico. Então, desde cedo, começa-se a estudar para tentar conquistar as coisas desta vida. É fato e é um dever de todos. Senão, estamos fadados ao fracasso, porque desde sempre o estudo ele nos coloca num patamar de vantagem sobre os que não estudam. Isso aí é fato, não pode se argumentar. Hoje, qualquer emprego, qualquer que seja o emprego, tem que ter currículo, tem que ter disputa, tem que ter provas, etc. E tal. Então, tem que se estudar. Para quê? Para ganhar, para conquistar. Então, isso aqui é um dilema humano. É carreira, é posição, é bens materiais. Mas, coloque, por favor, deixa o versículo lá. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o 25, por favor. O Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi e continua sendo o maior, o melhor em todos os tempos, mestre, o bom mestre, o Raboni, o mestre dos mestres, ele dá uma lição para os seus discípulos. E qual é a lição?
Antes desse versículo, eu peguei esses dois propositalmente, mas o 24 diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ponto. Tudo indica que ele, como foi para o Calvário, entregar a sua vida, ele está dizendo, ó, vinde após mim, né? Siga-me, siga-me. Eu vou para onde? Eu vou para o Calvário. Ok, então, aquele que quiser salvar a sua vida é um contexto de vida física, material, de conquistas seculares, de conquista deste mundo. Por isso, ele é aquele que nos dá a melhor e a maior aula sobre vida, tanto aqui, vida passageira, quanto a vida eterna, a vida espiritual. Então, em uma pregação que eu estava ministrando, eu citei uma frase e depois eu fui procurar a origem desta frase. Porque quando a gente cita no púlpito, é possível que o Espírito de Deus ele nos use para falar alguma coisa que não estava dentro do nosso escopo, dentro do nosso contexto de ministração. E o que acontece é que chegou em casa, eu fiquei procurando esta frase. Eu arrumei ela e vou citar para vocês essa frase. Como foi que eu falei? Se durante a vida não conseguirmos galgar bens materiais, mas se conseguirmos preservar a dádiva da vida eterna, somos as pessoas mais ricas da terra. Esta foi a frase eu ministrando. E essa frase, ela começou a ecoar na minha mente, no meu coração. De repente, eu conversando com a minha esposa, a gente falou sobre essa frase, falou sobre a realidade da materialidade desta frase, ou seja, o que pode acontecer com uma palavra falada, ela se tornar realidade, e o que significa ela no mundo físico. E me preocupou muito, e eu fui atrás da frase. Eu disse, bom, eu vou pesquisar para ver se tem algum livro, algum autor de livro, algum trabalho de faculdade, algum tipo de TCC, algum trabalho acadêmico, que algum autor desta frase. E comecei a pesquisar, para minha surpresa, não tinha ninguém que havia cunhado desta forma esta frase. E só apenas pessoas que citaram parecida, baseado provavelmente na mesma fonte. Uma das fontes, esses dois textos aí que nós lemos, tem mais. Jesus fala 5 vezes acerca desse pensamento. Nesse versículo, ele fala o que nós já falamos aqui, porque você tirou 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, ou achará a vida. Tem alguma coisa com essa frase que eu falei, sim ou não? Tem. Está no mesmo contexto. E o versículo 26? Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, seja bens materiais, e perder a sua alma? Ou será que o homem pode comprar a sua vida eterna? O que o homem pode dar em recompensa da sua alma? Nada. Nada. Enfim, então pesquisando esta frase, eu encontrei, primeiro, quem não conhece, muitos conhecem C.S. Lewis, que é um autor de livros. Um dos seus livros é Cristianismo Puro e Simples, é um autor cristão. Já falei um pouco dele, que ele não era cristão, mas C.S. Lewis por quê? Clive Staple Lewis é o nome dele completo. Foi um escritor e teólogo, viveu no século XIX, de 18, 19, pega um pedacinho do 19 e do 20, 1898 a 1963. Ele me chama muita atenção porque ele morreu no ano em que eu nasci. Ele morreu no ano em que eu nasci e aí eu fui atrás, né? O que ele diz? O que não é eternamente, o que não é eterno,
O que não é eterno é eternamente inútil. Aí, Jeremias, eu peguei essa frase e disse: o que não é eterno é eternamente inútil. Aí, o Senhor fala que, lá no Salmo, de que o Senhor trabalha por nós, né? E diz, é o Salmo 127, né? Inútil é para vocês levantar cedo, trabalhar muito, comer o pão de dores, não é assim? Inútil, ou seja, eu disse, o Lewis tem razão. O que não é eterno é eternamente inútil. Essa caixa, gente, ela vai se acabar. Tem uma aqui, ó. O Jeremias precisou fazer a capa dessa caixa com madeira nova. Por quê? Porque a outra capa se acabou. E assim é tudo nesta vida. Amém? Glória a Deus. Outro que eu vi, Santo Agostinho, que viveu em 354 a 430 depois de Cristo. O que é que ele diz? Eu vou reduzir, por isso que eu falei que tem que ser rápido. Pobre de quem possui tudo e não te possui, mas feliz de quem te possui, embora não tenha nada, não possua nada. Dá para entender a parábola do rico e Lázaro? Dá para entender, sim ou não? Dá para entender. Então, Santo Agostinho foi um dos pais da igreja, conceituado, teólogo, escritor, defensor do cristianismo, e ele chega a essa conclusão em um dos seus livros chamado Confissões. Ele está orando ao Senhor, ele está escrevendo no seu diário e dizendo isso aqui. Glória a Deus. Pobre de quem possui tudo e não te possui, mas feliz de quem te possui, embora não possua nada. E eu faço uma pergunta retórica. Quem possui a Cristo, levante a sua mão e dê um glória a Deus do tamanho da sua fé. Aleluia! 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 Jim Elliot. Quem foi esse? Esse aí para mim foi surpresa. Confesso que eu ainda não tinha nem ouvido falar sobre este homem. Este homem, eu vou chamar homem porque ele foi homem, mas ele morreu com 28 anos. Este homem, ele foi um grande missionário. Ele entendeu o que era deixar as coisas materiais e investir nas espirituais. Jim Elliot foi um americano nascido e criado no cristianismo. Ele fez faculdade em uma das mais conceituadas faculdades cristãs dos Estados Unidos. Não lembro agora o estado, não mencionei aqui, eu não coloquei o nome da faculdade. Mas ele fez o quê? Licenciatura em grego clássico. Para quê? Com um objetivo: traduzir pelas línguas originais a Bíblia para dialetos de povos que ainda não conheciam o Evangelho de Jesus Cristo. E ele fez isso, formou-se e poderia usufruir, porque para ele, na área dele, ele facilmente dirigiu uma grande igreja nos Estados Unidos, facilmente ele seria um professor de uma faculdade, mas não, o objetivo dele não era ganhar dinheiro, não era subir na vida, ele queria fazer a obra do mestre. A sua esposa, Elizabeth Elliot, também se formou, não em teologia, mas em filologia, que é uma área da ciência que estuda a evolução da linguagem. Para quê? Para também ser companheira do seu esposo no grande projeto missionário. E eles tinham um objetivo e já um alvo. Qual era o alvo? A selva amazônica equatoriana. E para lá, ele, depois de formado, com mais 4 jovens da mesma faculdade, eles iniciaram um projeto. O projeto se chamava AUCA, com U, AUCA. Esta palavra, ela é muito intrigante, porque ela é um nome
que foi dado a uma tribo dos Awarani, que residia exatamente nesta selva lá do Equador. Então, o que acontece? Para todas as tribos vizinhas, eles apelidaram esta tribo de os Aucas. Antes de ser Awarani, eles eram chamados de os Aucas. Por quê? Porque eles eram extremamente violentos, eles eram extremamente rebeldes, eles não se uniam nem entre si. Nem entre si. E a arma deles era flecha envenenada. Se pisasse lá qualquer tipo de pessoa estranha à tribo, era morto instantaneamente. E foi exatamente a tribo que o Jim Elliot, juntamente com seus 4 amigos, colocaram como alvo, oraram por muito tempo e decidiram fazer esta expedição. Agora, eles passaram um período de meses fazendo o seguinte: um deles era piloto, um pequeno avião, eles ali sobrevoavam, aí através de cordas eles colocavam facão, colocavam comida, colocavam panelas, aí faziam trocas, desciam por corda e recebiam alguma coisa por corda. Aí para, e dando aquele, se familiarizando com eles, né, para ver que ele era de paz, queriam fazer alguma coisa e tal, etc. Só que eles conseguiram adquirir a confiança desta tribo. Só que quando eles marcaram para descer em uma das praias, eles desceram, mas não subiram mais. Todos 5 foram mortos a flechadas. Todos 5. Então, só que ele vinha fazendo o seu diário. E depois de muito tempo, deu resultado o que eles fizeram e iniciaram. Qual foi a frase de Jim Elliot? 1927 a 1956. Foi o ano em que eles foram mortos ali naquela praia. Palme, alguma coisa que eu não lembro o nome. Não é tolo, escute a frase dele. Não é tolo aquele que entrega o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Não é tolo aquele que entrega o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Aqui ele está falando de coisas materiais. Entregar coisas materiais é eu pegar o que eu tenho e investir no reino de Deus, enquanto eu tenho possibilidade. Glória ao nome do Senhor. Enquanto eu tenho possibilidade. Aleluia. A pergunta central de todo esse contexto é uma pergunta retórica, ninguém precisa responder. O que vale mais? Tudo aquilo que eu acumulo para 80 anos ou o investimento para a vida eterna? É para pensarmos. O que vale mais? Eu vou acumular bens. Eu vou acumular bens. Porque a vida está aí fadada aos 80 anos. Depois dos 80, a própria Bíblia diz, é só o quê? Cansaço, fadiga. E é verdade. Ah, mas eu acumulo muito, irmão Antônio. Quando chegar aos 80, eu só vou desfrutar. Será que é mais válido o acúmulo para 80 anos ou ou o que eu preservo para a eternidade? E aí uma comparação simples. Onde eu tenho aplicado mais? Para acumular para 80 anos ou para a minha vida eterna? Eu mesmo posso fazer o julgamento, não precisa ninguém me julgar. Você mesmo pode fazer o julgamento, não precisa ninguém te julgar.
quanto tempo eu tiro para investir no espiritual, na obra do reino, tanto é de tempo, de dinheiro, de bens materiais, de minha saúde. Pasmem, mas eu já evangelizei pessoas que dizem assim: quando isso é coisa para idoso, quando eu vou curtir a minha vida. É mesmo? Este rapaz aqui morreu aos 28 anos com um grande projeto. Pastor, mas que projeto doido é esse? Que grande projeto é esse? Que ele faz faculdade, se forma, é um dos melhores da sua turma, ajuda mais 4 amigos e vai morrer. É porque você ainda não ouviu o resto da história. Lembra que eu falei da esposa dele, Elizabeth Elliot? Sim, ela depois, com a esposa do outro colega, que era o piloto, fizeram o mesmo projeto. Ela, a esposa do outro, deram continuidade ao projeto do esposo. É por isso, varoa, que é bom você estar ligada na missão do teu esposo. Amém? Aleluia! Esse negócio, eu abro um parênteses aqui. Esse negócio de varão ir para a direita e varoa para a esquerda, tá difícil, né? Tá difícil. Tem que dar os dois em uma só carne. Elizabeth Elliot, depois de um tempo, começou a insistir no projeto. Sabe o que aconteceu, irmão Paulo? Ela, a irmã e a esposa do piloto e a sua filha iniciaram um grande projeto naquela mesma tribo, que não era mais Auca, e sim a Iorame, o Aorame com H, H-U, Aorame. E agora começaram então ela a traduzir. Elas foram lá não como missionárias, mas agora foram como profissionais, começaram a trabalhar no meio deles, e daqui a pouco começaram a trazer ela pesquisar o dialeto, ver como eles falavam, a fonética, os fonemas, e começou a formular uma cartilha, primeiro na língua deles, depois traduziu Bíblia, traduziu o Evangelho para a língua deles, ganhou a maior parte daquela tribo para Jesus, e depois o próprio que foi o assassino do seu esposo, Jim, saiu com o filho dela, dando testemunho pelos Estados Unidos, agora como cristão, lavado, convertido no sangue do Cordeiro, porque aquele homem teve um grande início, bendito seja Deus, ele investiu, ou seja, a morte dele não foi em vão. Jesus ensina: quem tenta salvar sua vida, vive apenas para os seus propósitos e desejos. Eu quero, eu posso, eu faço, eu quero, eu posso, eu faço. Acaba por perdê-la. O sentido da vida não está na autopreservação, mas na entrega. Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6. Mateus 6, 19, 20 e 21. Como é que diz, igreja? 1, 2, 3. 20. Mais 21. Por quê? Onde está o teu tesouro? Onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? Ali está o coração. Irmão Lima, eu vi um vídeo na internet essa semana que eu fiquei assim, emocionado.
Igual faz aqui, aquele, como é que chama? Aquele na Blitz, né? Blitz. Para o trânsito aí, aquelas faixas, eles fizeram um coração enorme, assim, vazado. Uma cartolina grande, uma faixa, o coração vazado. Você que mandou? Eu vi. Ah, você que mandou, né? Aí a pessoa vinha com um coraçãozinho pequenininho, aí tinha uma palavra lá, tá, não dava certo. Aí várias coisas materiais, nunca dava certo. Aí quando veio Jesus, aí veio completo, encaixou, encaixou. Que maravilha, que pensamento bem simples, mas que tem uma verdade muito profunda. No lugar em que está o teu tesouro, é lá onde está o teu coração. E as histórias antigas contam que as pessoas não tinha banco na época, então o que fazia? Quando tinha ouro, botava num pote, num vaso de barro e ia enterrar. E aí, e aí os espertalhões, né, ficavam seguindo as pessoas de longe, porque o coração está no tesouro, de vez em quando o caboclo ia lá, dá uma limpadinha no mato para ver se o tesouro ainda estava lá. E aí, ó, o ladrão que mina, que diz aí o versículo 19 e 20, o ladrão que mina ficava só de olho, ia tranquilo para casa, e depois ia à noite lá com a lanterna e pegava o tesouro. Viu, igreja? Pegava o tesouro, né? Pegava o tesouro. Onde está o meu tesouro? É uma incógnita que eu posso e devo me preocupar em responder. Não para cá, para eu ouvir, para você ouvir, para alguém ouvir. Não. É uma interrogação que eu tenho que levar para meditação, de joelho dobrado, no canto da minha cama, orando, chorando, buscando: Senhor, me revela aonde está o meu tesouro. Quem pode dar glória a Deus? Que proveito o homem fazer o quê? Ganhar o mundo inteiro. Jesus usa uma linguagem de mercado, lucro e perda. A alma é a única moeda que não tem desvalorização. Pastor, mas o ouro não tem, não tem? Não tem? É a única moeda que não desvaloriza. Bota o 24 aí, ó, 19, né? 20, 21. Bota o 24, esse mesmo capítulo aí, por favor. Por que tudo isso, Jesus? Olha que é o mesmo contexto. 1, 2, 3. Essa leitura você não está acreditando no que você está lendo. Bora lá, 1, 2, 3. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro. Não poder servir a Deus e a quem? Tem tradução aí que já diz direto: o dinheiro. Riqueza. Ó, riqueza. E agora, meu filho Jeremias, que para eu amar a Deus eu tenho que odiar a riqueza. E agora, igreja? Porque eu não posso servir no mesmo nível de igualdade os dois. Ou eu amo um e odeio o outro, ou eu me dedico a um e aborreço o outro. Por que, Jesus? Porque ninguém pode servir a dois senhores. A pergunta que não cala. Pastor Albino Carlos Martins. Quem é que você está amando mais? Igreja do Senhor Jesus. Quem estamos amando mais? Eu vim aqui como profeta para esta igreja para dizer que nós temos que focar no reino. Nós temos que focar no reino. Agora fazer. Tá gravando? Corta esse pedacinho aqui, ó. Eu fico triste quando a gente marca um mutirão aqui com tantos homens novos e a gente vê 4 anciãos aqui, ó.
batendo massa, carregando tijolo e subindo em escada. Eu fico triste, eu choro diante de Deus em ver isso. Tá aqui, ó, cabeça branca aqui, ó. As- Ali, ó, Jeremias. Aí, graças a Deus, o Senhor está enviando agora também o irmão Sandro. Igreja, isso aqui vai ficar, é verdade. Mas quem congregar aqui somos nós, vamos honrar isso aqui. Isso aqui é reino. Porque se eu vier para cá e não entender que Jesus está nesse lugar, eu não venho mais. Então é reino, é casa do Senhor. E eu fico mais triste ainda quando alguém diz assim: eu não vou porque tem que ser alguém que tem que ir. Eu não vou porque eu já fiz isso e aquilo. Eu fico triste. Agora, eu que sou humano, cheio de falhas, eu fico triste. Agora, imagine o dono dessa obra. Estamos pensando que estamos servindo a homem? Não estamos servindo a homem, irmãos. Deus observa tudo que você faz. Seja uma caminhada para trazer um copo de água para um trabalhador nessa casa, seja pegar uma vassoura para tirar uma terra que fique do pé de alguém. Deus está contemplando a tua obra e não ficará sem pagamento. Não ficará sem pagamento. Deus não deve ninguém. Fecha parêntese, vamos para a conclusão. 6:24, né? Já botou, né? Não podeis servir a Deus e ao meu ego. Eu não posso servir a Deus e ao meu ego. Sabe qual era a minha vontade hoje? Estou aqui falando agora, eu ia para ele. Liguei 5 horas, estava me arrumando para sair para outra congregação, liguei para a irmã Antônia. Por quê? Eu não ia ministrar a palavra hoje. Falei quando eu cheguei, eu liguei para você, que eu queria para você ministrar hoje. Mas nós não podemos fazer a nossa vontade. Eu não posso me calar. A palavra é esta. Eu não estou pregando heresia, eu trago contextualização da Bíblia Sagrada, versículos contextualizando com a palavra. E essa palavra é para mim e é para você. Se você não quiser fazer, não critique quem faça, não seja impedimento, porque quando você diz que não vem por isso, você está incitando alguém a não vir. É melhor sair do caminho e deixar quem quer fazer, fazer. Aleluia. Deus sabe que nós falamos a verdade. Às vezes eu fico pensando, digo, Senhor, se o Senhor não me der um joelho bom, eu não sei até quando eu vou poder subir um andaime. Eu tenho 63 anos, mas eu subo em andaime. E não meço esforço por isso. Mas muitas vezes, quando eu chego em casa, está ali minha esposa, ela sabe. Entendeu? Eu não estou dizendo isso aqui me queixando, não. Estou dizendo que se eu posso fazer, por que que uma pessoa de 25, de 20 anos não pode fazer? E estando livre, irmão. Mas vamos lá, porque eu não quero que saia isso aqui como desabafo. Estou falando verdades. Tem gente aplicando mais no seu ego, mais servindo a quem? As riquezas, ao seu tempo. E a obra de Deus vai ficando, vai ficando. Mas Deus trabalha com coração voluntários. Se tiver 50 fazendo aqui, irmão Zaqueu, a obra vai ser feita. Pessoas voluntárias, com o coração atraído para fazer a obra por amor a Deus, não olhando para o seu recurso, pelo que já fez no passado ou pelo que ainda pode fazer no futuro. É hoje. Deus me deu a oportunidade. Hoje eu tenho que fazer, enquanto eu estiver me arrastando, vindo para a igreja, eu tenho prazer de fazer. E não é porque eu estou agora pastoreando, não. Eu fiz isso desde os meus primeiros dias. Desde meus primeiros dias de auxiliar, 1988, aceitei a Jesus em outubro. Em novembro eu estava lá com uma colher do meu tio, e não era nem pedreiro, não sabia de nada. E tinha um mutirão na igreja, eu botei a colher na garupa da bicicleta e fui para lá. Os pedreiros estavam lá fazendo tudo errado. Os que estavam lá, não estou falando de pedreiro, dos que estavam lá. Um tijolo em cima de outro, sem amarração.
Aí eu fiquei olhando, rapaz, acho que esse negócio aí. Aí o que era profissional mesmo não veio. Aí o dirigente disse assim, você trabalha com isso? Não, mas eu posso tentar aqui. Era 3 pedaços de muro para fazer. E eu não estou dizendo isso para me gloriar, gente. Por favor, me entenda. Só um exemplo. O meu pedacinho de muro que eu fiz, de 3 metros por 2, foi o melhor que ficou. Eu não sabia nem sentar tijolo. Entendeu? É o esforço. Eu não era nem auxiliar. Eu estava recente. Eu não tinha nem batizado nas águas, batizei no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Mas, o que eu estou dizendo aqui é que nós podemos fazer. Igreja do Senhor. Se os homens não quiserem, eu vou começar a convocar mulheres para vir para cá. É só a missionária que vai dizer: eu quero ver se a mulherada topa aí e diga: eu quero. Olha aí, viu? Cuidado, varões. Cuidado, varões. Vamos lá, vamos encerrar agora. Vamos encerrar. O verdadeiro sentido da vida não é algo que encontramos. Irmão Luiz Lima, o verdadeiro sentido da vida, igreja, não é algo que encontramos num pacotinho fechado. Opa, encontrei o sentido da vida aqui, que bom. Não. É algo que nós investimos. Sim ou não? Alguém aqui estuda de graça? Quem está fazendo o curso faz de graça? O professor vai dar aula lá de graça? O professor de música que está vindo agora toda terça-feira aqui, ele está dando de graça? Você não está pagando? Tá, pois é, isso aí é investimento. Amém? Então, o sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida, não é o algo que encontramos, é algo que investimos. Jim Elliot investiu sua juventude, o seu intelecto naquilo que não podia perder, a eternidade. Ele disse: eu vou é para cima, traduzir Bíblia para quem não conhece. Eu vou contar um detalhe agora no encerramento. Não vai parar, vai só parar, mas não vai encerrar. Vou ler mais aqui. Se hoje você perdesse tudo, é uma pergunta. Tudo o que é material, se perdesse hoje. Pá, Jó da vida, o Jó. Jó da vida. Riqueza, animais, filhos, saúde, beleza. Tudinho, ele perdeu tudinho. Tudinho. Até a mulher disse uma besteira lá, né? O que sobraria de você? O que sobraria de você se perdesse tudinho hoje? O que sobraria? Ei, Paulo, para com isso. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, é? Se sobrar o amor a Cristo, se sobrar a vida eterna, se sobrar a esperança em Deus, se sobrar a esperança que você vai subir um dia, aleluia! Você ainda é a pessoa mais rica deste mundo. Porque os bens materiais são terrenos e passageiros, mas a vida eterna é eterna. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu lhes falar uma coisa para encerrar. Isso aqui vai te assustar. Os 5 rapazes, todos eles estavam armados com arma de fogo para se defender de feras, de possíveis feras lá na ilha. Mas eles entenderam que se eles tirassem a vida daqueles homens inimigos, eles não tinham direito de salvação. Ou seja, aqueles homens não estavam preparados. Eles estavam preparados. Então eles preferiram morrer a tirar a vida de alguém. Porque não tem explicação as pessoas estarem com armas carregadas, serem mortos a flechas e não revidar. Então eles preferiram dizer assim: nós vamos porque estamos preparados.
Eles ainda precisam ouvir sobre a salvação. Irmão, não tem explicação para isso, se não for o amor de Deus derramado em nosso coração. Não tem explicação. Igreja Alto da Base, qual é o volume, a dimensão do meu amor por Jesus, por Cristo, pelo reino de Deus? Qual é a dimensão? Você já pensou nisso? Ou será que a gente é crente por esporte? Porque tem gente que bebe por esporte, tem gente que joga futebol por esporte, tem gente que vai à praia por esporte. De, de, re- de repente tem gente que é crente por esporte. É o meu lazer, é o meu hobby, é o culto. É assim? Ainda não vi, eu vou procurar. Tem um filme deles? Olha, tá me dizendo que tem um filme com essa história aqui. É verídico, isso aqui não é conto de fadas. É por isso que eu estou dizendo, eu procuro buscar informação verídica. Elizabeth Elliot, a esposa dele, exatamente, do Jim Elliot. Tá aí, gente, busquem, porque é uma história muito linda de missionário. Missionário. Amém, igreja?